Fala turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem. Hoje estamos iniciando nosso 35º dia com o tema Orientações de Paulo, onde leremos 1 Tessalonicenses do capítulo 4, verso 1 ao verso 12. Se você não abriu a sua Bíblia ainda, já clica no link da descrição que você será encaminhado diretamente para a versão que eu estarei lendo, que é a versão NVI. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa leitura. Dia 35, Orientações de Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1, que diz: Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão caminhando. Agora lhes pedimos e encorajamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. E Paulo usa literalmente a expressão grega aqui, caminhar, como metáfora de viver a vida cristã, como discípulos do caminho. Por que discípulos do caminho? Porque naquela época os discípulos do Senhor Jesus Cristo eram conhecidos como discípulos do caminho, que é Cristo. Verso 2: Pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. 5. Não com as paixões e desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. E isso aqui é interessante porque no século I, com a proliferação das culturas pagãs, os padrões morais e éticos atingiram o mais baixo nível de pudor e de respeito. Naquela época, o que dominava era a violência. As pessoas dificilmente viviam mais do que 30 anos de idade. Para as pessoas que eram mais fortes naquela época, tudo era de seu direito, podendo satisfazer todos os seus desejos e todas as suas vontades. Quando eu digo aqui todos os desejos e todas as vontades, meu irmão, você pode imaginar tudo que era treva. E é nesse contexto que Paulo está exortando os cristãos a manterem seus corpos e vida moral de acordo com os padrões de Cristo e não conforme a sociedade. Quando o texto da Bíblia diz: Ei, não vos conformeis com o mundo, esse conformar é não ter o molde, não ter a forma do mundo, mas ter o molde, a forma de Cristo. E é isso que Paulo está dizendo: ei, não se conformeis, não sejam um molde desse mundo pagão, mas sejam um molde de acordo com o padrão de Cristo. Verso 6: Neste assunto, ninguém prejudica seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não estão rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. E isso aqui é forte, porque você tem que entender: toda vez que nós rejeitamos a palavra, nós não estamos rejeitando a homem, mas estamos rejeitando a Deus. E isso serve até para você também entender que toda vez que você vai pregar o evangelho para alguém e essa pessoa o rejeita, ele não está rejeitando a sua pessoa, ele está rejeitando a Deus. Porque, meu irmão, não tem a ver com você, tem a ver com ele. É a palavra dele, é a promessa dele. Se ele está dizendo, ele vai cumprir. Então, se ele está dizendo que quando alguém ouve e rejeita, não é aquele homem que falou que está sendo rejeitado, não somos nós que estamos pregando que estamos sendo rejeitados, mas é a Deus, meu irmão. É a Deus. Então a gente não tem que se preocupar, a gente não tem que ficar com a síndrome de vitimismo, de mimizento, de ficar: ai, mas ninguém me disse sim, ninguém... Meu irmão, quer ouvir um sim? Vai na frente do espelho e fala sim. Pronto, é isso. Verso 9: Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E quando ele diz aqui, já foram ensinados por Deus, é por quê? Porque isso é um mandamento. Amar uns aos outros é um mandamento. E Paulo utiliza aqui o amor fraternal, que é o amor entre irmãos de sangue, pois todos nós cristãos temos o mesmo Pai Celestial. Verso 10: E de fato vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos,
insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos do que são de fora e não dependam de ninguém. Frisa essa parte, não dependa de ninguém. Se você quiser grifar algumas partes desse texto, já começa aqui, ó, no verso 11. Cuide dos seus próprios negócios, trabalhe com as suas próprias mãos, que como nós os instruímos. Não dependa de ninguém. Interessante aqui é que mesmo nós, sendo chamados para a solidariedade, para o zelo com os nossos irmãos, nós não devemos exagerar em nossos cuidados, muito menos em nossa dependência uns com os outros. Por quê? Porque naquela época, alguns tessalonicenses estavam desrespeitando até mesmo a privacidade de seus irmãos e abusando da hospitalidade. Isso é comum até hoje em dia, meu irmão. Você pode querer fechar o olho e dizer que não, mas é comum. É por isso que eu sempre digo: ei, vai receber alguma visita, coloca as pessoas no chão para dormir, porque se colocar numa cama confortável, dentro de um quarto, meu irmão, esquece, aí para mais semana. Então deixa eles ali, ó, perto da cozinha, perto da porta ali de entrada mesmo, no chão, forra ali com um cobertorzinho, bota ele ali para não ficar muito confortável, para poder saber que tem que vazar, meu irmão. É brincadeira, mas pode ser verdade também. Aí é você e Deus, tá ligado? Mas muitos daquela época, muitos tessalonicenses usavam como desculpa a eminente volta de Cristo para ficarem verdadeiramente desocupados. Eles diziam: ei, mas Cristo vai voltar, eu vou trabalhar para quê? Vou estudar para quê? Vou fazer isso para quê? Meu irmão, ficava desocupado, ocioso. E Paulo aqui está advertindo: ei, não interessa, seja por motivo cultural, seja pela volta de Cristo, não importa. O que importa é que você tem que ter as suas obrigações éticas e morais com sua família, com seu trabalho, com seu estudo. Você não pode largar tudo não, meu irmão. Quando Deus voltar, Ele vai voltar, vai te carregar, seja o que você esteja fazendo. Não precisa ficar quietinho aí, dependendo dos outros. Mano, mão na massa. Mão na massa. Toda vez que a gente pega exemplos bíblicos de grandes personagens bíblicos ali, a gente sempre vê, toda vez que quando Deus chama, eles não estão desocupados, eles estão trabalhando. Então trabalhe, mão na massa. Não espere pelos outros. E vamos para o nosso desafio de hoje. Tem desafio hoje também. E a pergunta que eu faço para você é: quantas vezes você já ajudou o seu próximo? Quantas vezes? E independentemente da sua resposta, hoje o nosso desafio é você ajudar alguém. Ajudar alguém como, Jefferson? Com um almoço, com um café, com um lanche, com um pagamento de uma conta. Não é simplesmente parar no sinal ali onde tem alguém já pedindo dinheiro e você dá umas moedinhas ali, pronto, você fez seu papel. Não, meu irmão. Enquanto você ajuda, converse, demonstre o amor fraternal com aquela pessoa, demonstre o amor de Cristo para aquela pessoa, entrega Jesus para ela. Enquanto você está dando o almoço, está dando aquela ajuda, está pagando aquela conta, está dando um lanche, não importa o que você vai fazer, mas não deixe de dar a verdadeira atenção para ela se sentir importante. Nós não sabemos o que se passou, nós não sabemos o que está se passando, mas Jesus sabe. Então quando nós entregamos Jesus, Jesus resolve todos os problemas. Então esse é o nosso desafio de hoje. Ajude alguém e demonstre o seu amor fraternal como filho de Deus e apresente o seu Pai para essa pessoa. E vamos ficar por aqui hoje. Amanhã eu tenho um encontro marcado com você às 6h01 para mais um dia de estudo e aprofundamento da Palavra de Deus. Tenha um ótimo dia e valeu!